Olá, eu sou o professor André Lezetec e nessa aula vamos falar de movimento uniformemente variável, suas características e suas principais equações. Só que nós não vamos ficar presos às demonstrações. As demonstrações são muito longas e também você não ia querer ver, ok? Então vamos lá trabalhar um pouquinho com movimento uniformemente variável. Qual é a sua principal característica? A sua principal característica é que a aceleração ela é constante, ou seja, ela sempre tem o mesmo valor. Você sabe que a aceleração é a variação da velocidade em um certo intervalo de tempo. Então, como que é esse movimento? Esse movimento ele é variado. Ele é variado porque a velocidade aumenta, então o espaço que o corpo percorre acaba ficando cada vez maior. Só que ele varia de uma determinada forma. Ele varia de forma uniforme, porque a aceleração é constante, então a velocidade ela sempre vai crescendo na mesma proporção. Ok? Então, isso daqui já é uma equação importante que você pode utilizar. Porque se a aceleração é constante, ela acaba sendo igual à aceleração média que nós já vimos, que é ΔV por ΔT. Então, vamos a algumas de suas equações. Primeiro, as funções horárias. Sempre lembrando que função é uma relação de duas grandezas, ok? Neste caso, horário é de tempo com mais alguma coisa. A primeira que nós iremos ver é a função horária da velocidade. Ok. Da onde que essa equação vem? Essa função ela vem daqui, da aceleração ser ΔV por ΔT. E aonde que você chega se você faz todas as manobras matemáticas? Você vai chegar em V é igual a V0 mais A vezes T. Isso daqui é uma função horária. ΔV você sabe que é V menos V0 e ΔT é T menos T0, com T0 igual a zero. Só que isso aqui é uma função. Logo, tem duas grandezas que são as suas variáveis. Quais são as suas grandezas? A velocidade e o tempo. Então, você não irá atribuir valores nem para essa velocidade e nem para o tempo. Um exemplo aqui, V igual a menos 5 mais 2T. Isso quer dizer que a velocidade inicial do corpo, eu vou colocar aqui no sistema internacional. Sistema internacional, a velocidade é metros por segundo e o tempo é segundos. Então, a velocidade inicial vale menos 5 metros por segundo e a aceleração vale mais 2 metros por segundo elevado ao quadrado. Então, aqui você já tem o valor da velocidade inicial e da aceleração. Se você joga um valor de tempo, você acha o valor da velocidade. Se você jogar o valor da velocidade, você encontra o tempo. Ok? Então, essa é a brincadeira aí. Você sempre deixa esses dois. E nós temos também a função horária do espaço. Aonde que vem a função horária do espaço? Ela vem desse gráfico aqui de velocidade por tempo. Existe uma certa característica nesse gráfico, uma certa manobra matemática que você consegue chegar na função horária. Como nós não ainda discutimos os gráficos, eu vou guardar essa manobra um pouquinho mais para frente, ok? Qual é a equação? Qual é a função horária do espaço? S é igual a S0 mais V0t mais A t ao quadrado sobre 2. Quais são aqui as suas variáveis? Aquelas que você não pode atribuir valores, a não ser que você peça alguma coisa específica. Por exemplo, qual o espaço no instante 2? Aí sim. Você não atribui valores para o espaço, nem para esse tempo, e também para este tempo. Só que aqui está elevado ao quadrado, tudo bem, uma equação de segundo grau. Então, isso é uma função horária para o movimento uniformemente variável, onde você deixa um espaço em função do tempo. Vamos colocar um exemplo? S
é igual a 4 menos 2t mais 5t quadrado. Ok? Isso daqui é uma função horária do espaço. Qual é o espaço inicial? O espaço inicial vale mais 4. Vamos colocar novamente no sistema internacional. O espaço inicial vale 4 metros. Qual é a velocidade inicial? Menos 2 metros por segundo. Só tome cuidado com a aceleração, porque o número que multiplica o tempo ao quadrado é a aceleração dividido por 2. Então, a sobre 2, neste meu exemplo, vale quanto? A sobre 2 vale 5. Aí você vai passar o 2 para cá multiplicando. Então, neste meu exemplo, a aceleração vale 10 metros por segundo elevado ao quadrado, ok? Então, muito cuidado com isso. Daqui, por exemplo, é a aceleração de um guepardo, tá? O guepardo consegue ter essa aceleração aqui de 10 metros por segundo quadrado, impressionante, mais do que a aceleração da gravidade na Terra, que é 9,8, ok? E mais do que muitos carros também, do que a maioria dos carros. Poucos carros conseguem uma aceleração tal como essa. E para finalizar, uma última equação, é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, de onde que ela vem? Ela vem das duas funções horárias, da função horária da velocidade e da função horária do espaço. O que você pode fazer? Você pode substituir, isolar o tempo aqui, tá? Isola o tempo, joga o V0 para o outro lado, joga o A para o outro lado, isola o tempo e depois você substitui aqui. Isola lá, substitui aqui. Tem muita conta para ser feita. E aonde que você chega? Qual é os finalmente? Está aqui, ó. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Isso daqui é uma equação que vai relacionar a velocidade do corpo com a velocidade inicial, com a aceleração e com o espaço que ele percorreu. Essa equação é muito utilizada por peritos para investigar acidentes. Normalmente, os carros nos acidentes deixam umas marcas no chão, marcas de freada no chão. Mesmo com o ABS, existem algumas pequenas marcas de freada. E eles conseguem relacionar o tamanho dessa freada, né, o tamanho desse risco que ficou no chão, ou pelo menos alguns intervalos, com a aceleração dos carros, que é mais ou menos conhecida, e aí eles conseguem estabelecer a velocidade com que houve a colisão. Ok? Então, isso aqui é um exemplo prático e onde você vai utilizar. Sempre que você tiver um exercício, ele não deu tempo, você já logo vai pensar nessa equação. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, clique no curtir, compartilhe, deixe um comentário. Agora, se você precisar de uma aulinha extra, clique aqui desse lado, entre em contato, marque uma aula particular, ou clique aqui no FR e inscreva-se no canal. Muito obrigado, até a próxima!